É isso aí, pessoal. Voltamos às nossas aulas online. Nosso assunto, a escola. Então, a escola é uma das poucas instituições sociais de acesso amplo à população em qualquer parte do mundo, seja em um vilarejo, no interior da África ou na zona rural do semiárido brasileiro ou em uma grande metrópole. O certo é que atualmente a escola tornou-se uma instituição responsável pela difusão de cultura e conhecimento para além da família, quer dizer, além da sua casa. Esse processo de mediação é denominado educação. Então, a educação é, na verdade, para muitos, um processo social de excelência, né, que abrange várias habilidades. Então, vamos estudar um pouco mais sobre a escola. Então, está aí. Uma das mais importantes instituições sociais, a escola, ela realiza uma mediação entre o indivíduo e a sociedade. Entendeu? Essa é uma mediação importante a partir da interação professor, aluno e comunidade educativa também. Transmissão de cultura, modelos sociais, de comportamento e valores morais. Permite que a criança humanize-se, socialize-se, eduque-se. E tem o papel de providenciar o aumento da autonomia e o potenciamento desse indivíduo ao grupo social ao qual ele está inserido. Então, esse é um papel fundamental da escola. Para vocês terem ideia, o sociólogo francês que nós já estudamos, o Émile Durkheim, em sua obra Educação e Sociologia, publicada em 1922, afirmou que a educação expressa valores que variam de acordo com o espaço e com o tempo nos quais ela ocorre. Então, esse é o papel da escola, ela tem que evoluir com o tempo. A escola ela não existiu, ela não existiu sempre. Ela é uma criação social do homem. Acompanhava-se os adultos em suas atividades. Então, como o Durkheim disse, né? Ela, na verdade, é o espaço com o tempo nas quais ela ocorre. Então, o homem foi aí introduzindo as suas necessidades. Antes da escola, o meio social, né? A sociedade, era o contexto educativo. Todos os adultos ensinavam, aprendiam-se fazendo, quer dizer, realizando as atividades. Não havia a escola como instituição sistemática, né, de organizar esses conteúdos e organizar essa aprendizagem. Com a escola veio essa organização, essa sistematização da aprendizagem. Como o texto diz, a partir da Idade Média, a educação tornou-se produto da escola. A escola passou a ser importante, então era destinada à elite. Somente a elite tinha acesso a essa escola. Serviu aos nobres e depois à burguesia. A cultura da aristocracia e os conhecimentos religiosos eram o material básico a ser transmitido nas escolas. Está aí. Com as revoluções do século XIX e do século XX, a escola passou por transformações. A industrialização, né, deslocou o local de trabalho das famílias, dos pais, das mães, né, de casa, que ele trabalha em casa, né, para as fábricas. Quer dizer, o mundo deixou, principalmente na Inglaterra, deixaram de trabalhar na chamada agricultura familiar para trabalhar nas fábricas, transformando os espaços das casas e das cidades e, consequentemente, a exigência, né, da ampliação do conceito de escola e educação. Com isso, está aí, ó, a família não pôde mais sozinha preparar seus filhos para o trabalho e para a vida social. Coube a quem? Coube aqui, ó. A escola tornava-se assim uma instituição especializada, principalmente a partir de quê? Da Revolução Industrial, certo? Que sofisticou o trabalho com a implantação das máquinas e exigindo que o trabalhador, né, e o aprendizado da tecnologia, tirando o trabalhador de sua casa e levando para as fábricas. Então não tinha quem ficasse com os filhos. Os filhos teriam que ser educados, teriam que viver mais na escola. Então a escola também precisou evoluir nesse conceito. Está aí a pressão, né? As classes trabalhadoras, tá entendendo? Passaram a exigir o direito de ter seus filhos na escola, porque a escola antes era só de quem? Pertencia só a quem? A elite. Então agora também a escola tinha que buscar um caráter o quê? A escola tinha que universalizar-se, se tornar universal para todos. Problemas da escola. Aspectos teóricos. Educação, teoria e prática. Vamos ver um pouquinho. Está aí algumas questões. A escola como instituição fechada. Realmente ela é fechada, destinada a proteger a criança da sociedade, da violência, dos maus tratos, etc, né? Substitui a realidade social, quer dizer, lá fora o pessoal está ouvindo som, ouvindo música, paredão, lá na praça, como é o nosso caso na nossa cidade, né?
e pela realidade da educação. E lá na escola você está estudando, está aprendendo conteúdo científico, está fazendo o oposto do que da realidade social, no caso nossa cidade aí. Ensino do conhecimento distante da realidade social, quer dizer, você vai ensinar ciência enquanto a sociedade não está inserida tanto nesse processo, é um processo mais do senso comum, enquanto na escola você está trabalhando mais o senso crítico, né? A ciência. As regras são tomadas como absolutas e naturais. A autoridade na escola é inquestionável, né? O professor, o diretor, o sistema de ensino, certo? E para um recado, a vida de cada um, isoladamente, né, ilusoriamente ou isoladamente, né, fica ao lado de fora da escola. Quer dizer, cada um tem sua vida lá fora, mas dentro da escola todos buscam o quê? Uma relação comum, que é a educação. Isso aqui outras questões. As notas e aproveitamentos, né, da escola, né? O esforço pessoal torna-se decisivo para isso. O fracasso é explicado pela falta de empenho e esforço. A responsabilidade desse processo estava na mão do insucesso dos filhos, na mão dos pais, e a escola que sai ilesa dessas avaliações negativas. Isso tudo vai mudar com as novas concepções. Aquela velha questão, estudar isso para quê? Estudar isso por quê, né? A escola reproduz valores sociais, os modelos de comportamento e ideais da sociedade. Quando o ensino é feito sem explicar de que forma, né, integram a realidade, aí dificulta você questionar, você perguntar, você saber os porquês, por que estudar aquilo, para que estudar aquilo. Então, o homem é passivo perante seu meio social, pois assim ele não sabe explicar os porquês daquele processo educacional, ou o porquê daqueles questionamentos. Então, a escola precisa saber articular bem a questão. O instrumento básico da escola, quer dizer, na escola se ensina-se perguntas e respostas, né? Então, saber é perguntar, saber é conhecer resposta. A escola precisa ter uma articulação, uma ideia básica e adequar-se a essas duas atividades, de saber perguntas e também saber as respostas, para que tudo isso faça sentido. Está aqui, preparar o indivíduo no que ele tem de bom para, no tempo certo, né, entregar ele à sociedade de forma natural. A necessidade de prender-se à realidade e de sermos críticos e inovadores, né, nesse processo. Conhecer a sociedade e seus modelos e valores, que responde aqui às necessidades do momento histórico, a qual ele está vivendo, né, o momento atual dele. E a vida escolar deve estar articulada com a vida social, quer dizer, está inserida, deve fazer sentido estudar aquilo dentro do seu processo. Quem mora no campo, estuda as coisas do campo, também estuda as coisas da cidade. Quem é da cidade, vê as coisas da cidade, que faça sentido, né? A integração entre escola e sociedade, escola e o meio, né, de vida, e o meio com a pessoa está inserida, para que ela possa tirar lições da educação e aplicar na sociedade. E lições que ela aprende na sociedade também aplicar dentro da escola, dentro do processo educacional. Fazer uma análise, né, geral das circunstâncias e assim buscar uma melhor educação do indivíduo. E também uma melhor preparação para a vida, para o mercado de trabalho e para o conceito de cidadania, de formação. Que é uma coisa muito questionada, né? A escola surgiu para responder às necessidades sociais de preparo do indivíduo para a vida. Beleza. Então a família ficou com a formação moral dos seus filhos. Mas hoje em dia, a escola ensina técnicas, valores e ideais que ela vem substituindo as famílias, também na orientação para a vida, na orientação sexual, profissional, enfim, para a vida como um todo, porque os pais estão trabalhando e os filhos estão na escola desde a primeira infância até a idade adulta. Então essa preparação, a escola tem que estar preparada não só para formar o indivíduo para o mercado de trabalho, para as fábricas, para as lojas, para as instituições, como também formar o indivíduo como cidadão, como pessoa, como um ser humano de responsabilidade e capaz, né, de integrar, né, uma sociedade com responsabilidade. Pergunta aí, duas perguntas básicas, né? A escola está preparada para essa tarefa? Os professores dispõem de métodos e técnicas para cumprir tal função? A questão, né? Então, é preciso compreender melhor o fenômeno que está mudando a escola para que possamos realizar o trabalho escolar conscientes das novas tarefas que nos são colocadas, quer dizer, os profissionais de educação cada vez mais buscando especialização e interagindo com todo esse processo. Esses dois conceitos têm que interagir, né? Aqui, ó.
A forma de significar é importante para entendermos a relação entre quem? Professor e aluno. Só que o aluno, ele é um receptáculo apenas. O professor, ele é autoritário? Não, tem que haver uma interação de conhecimento, interagir esse conhecimento. Ambos têm que trocar informações, tendo que o professor, ele é um especialista em uma determinada área, em um determinado conteúdo e interage, interdisciplinaridade entre os conteúdos para que o aluno possa compreender aquele conteúdo de forma universal, de forma interdisciplinar e não autoritária. Então, temos uma resposta interessante. Nesse processo há uma troca de informações. E o professor, ele é um orientador, um formador, e não um autoritário, não uma pessoa autoritária dentro da sala de aula ou dentro da formação do indivíduo. Então, temos que estabelecer entre professor e aluno o quê? Uma parceria para buscarmos o conhecimento. Temos que ter cuidado porque muitas vezes o aluno é visto como uma pessoa que tem pouco a contribuir, pouco a contribuir. Mas não, o aluno tem muito a contribuir. Como a geração moderna, essa nova geração, ela vai ficar parada diante de tanto conhecimento, de tanta informação, né? Nós temos acesso às redes sociais, aos hipertextos, a livros diversos, a programas, a acesso ao Google, a tantas as coisas. Então há uma interação de conhecimento. Isso aqui é a cabeça do jovem, né? E um monte de informações ao seu redor. Beleza? Na escola tem regras? Tem. O aluno cabe ao escutar, obedecer, acreditar e submeter-se? Também. Mas também interagir. Ao professor cabe saber, ordenar, decidir e punir? Ambos são destinados a esses papéis rigorosamente definidos? Não. Na verdade, tem que haver o quê? Todas essas regras que nós falamos aqui, ela tem que cumprir um acordo social, quer dizer, uma regra de convivência entre essas questões. Ao professor cabe orientar, organizar, e o aluno, ele vai submeter-se a essa organização, mas ele também tem que ter o papel de questionar, de buscar informações. Então, essa relação tem que ser feita em um acordo social e não em um acordo autoritário. Compreende isso? Outra questão atual é o imediatismo, né? As pessoas querem as coisas muito rápidas. Dentro da pobreza, das classes mais pobres, há muita evasão escolar, justamente porque os jovens, eles querem as coisas muito rápido. E a escola, ela é um investimento de médio e longo prazo. E esse médio e longo prazo, muitas vezes, não é o que não pode ser esperado por esses jovens. Então, muitos deles acabam entrando na violência, no mundo do crime, da droga, em busca de quê? De melhores condições de vida, né? De melhores condições de dinheiro, na verdade. E tudo isso causa à escola um desinteresse pela escola, não só pela questão da escola ter um aspecto de rígido, né? Como também de regras, o que não ocorre na rua. Mas, de uma certa forma, a evasão escolar está muito vinculada ao mundo, né? A fala de coisas estranhas em uma linguagem estranha, né, comandado por adultos estranhos dentro daquela comunidade. Então a escola tem que também ter essa capacidade de inserir dentro da comunidade a qual a criança está inserida, para que faça parte daquela comunidade e possa causar, né, um aspecto assim de maior interesse daquele aluno, daquela criança, daquele jovem para com a escola, adquirindo assim o que? Uma identidade dentro das comunidades. Então a escola tem que estar inserida aos lugares, ao meio a qual aquelas pessoas fazem parte. Também não há um pé de igualdade, né? Não há uma equidade desse trabalho escolar e muitos entram em processo de desigual, né? Não é só o caso da escola particular ou da escola pública, mas também na própria escola pública há isso, né? Escolas mais bem assistidas que outras. E as escolas da periferia geralmente estão mais assim largadas, né? Do ponto de vista de serviços, né? Que o próprio Estado dispõe até pelas dificuldades, não só da questão de acesso, mas também da questão criminal, da questão da violência, uma série de coisas urbanas e também às vezes rurais, né, como estradas, a questão de serem longe do centro, uma série de coisas. Beleza, galera? Então essa foi a escola. Até a próxima aula, a gente se encontra lá. Valeu!